Vamos começar agora o nosso primeiro tópico da exposição da parábola do fariseu e do publicano. No versículo 9 nós vamos ver aqui quem eram o público da parábola, a quem a parábola ela foi direcionada, né? A partir disso nós vamos entender o objetivo do ensino de Jesus contido nessa parábola, entendendo a quem eram os alvos, ou quem era o alvo dessa parábola aqui. Nós vamos começar lendo o versículo, nosso primeiro tópico, né? O público da parábola, versículo 9. Vamos ler o versículo e depois fazer a exegese do versículo e a interpretação aqui que nós podemos entender a partir desse verso. O versículo diz o seguinte, versículo 9 de Lucas, capítulo 18. Contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, achando-se justo e desprezando os outros. Então vamos à exegese, começar logo aqui, logo no princípio o texto diz assim, contou também, né? Por quê? Porque aqui nós vemos uma continuidade do ensino. A continuidade vem da parábola anterior, da parábola do juiz injusto, que eu não vou expor ela, vou focar aqui somente na parábola do fariseu e do publicano. Então, quando ele diz contou também, ele quer falar que será uma continuidade, vai haver a continuidade do que ele tinha falado no versículo 1 até o versículo 8, que é a parábola do juiz injusto. E aí ele diz esta parábola, né? Contou também esta parábola. A parábola aqui vai ser o método pedagógico do qual Jesus vai utilizar para ensinar. Parábolas, ele pegava o cotidiano das pessoas, contava uma história e trazia ensinamentos a partir disso, né? Trazia ensinamentos sobre a boa notícia, sobre o evangelho do reino, a partir das parábolas, né? Ele trazia do cotidiano das pessoas, Jesus trazia ensinamentos. E o texto diz, contou também esta parábola, então a continuidade, a parábola foi o método, a alguns que confiavam em si mesmo. Está aqui o alvo da parábola, era aqueles que confiavam em si mesmo, né? E o que basicamente essas pessoas elas acreditavam, né? Elas acreditavam que sua própria conduta, né? Confiavam em si mesmo. Então, a sua própria conduta ou religiosidade ou o modo como vivia a sua fé, né? Tornava essas pessoas os tornava justos, né? Diante de Deus. Então, aqui nós temos a continuidade, nós temos o método e o alvo, era aqueles que confiavam em si mesmo, né? E aí o texto traz aqui uma ampliação, ele diz achando-se justo, né? Então são pessoas que se auto-justificavam, né? A partir da sua confiança, a confiança que tinham no seu modo de vivência religiosa. E com isso, né, eles tinham esse ar de superioridade, porque o versículo vai dizer assim, né, alguns que confiavam em si mesmo, achando-se justos, né, autojustificação, e desprezavam os outros. Então nós vemos que a consequência direta, né, a consequência direta da autojustificação era o desprezo aos outros, né? As outras pessoas que se diferenciavam do modo de vida, da fé daqueles que se autoconfiavam em si mesmo. E aí eles tinham um olhar para com os outros, um olhar de arrogância ou de desprezo pelos outros. Então aqui nós temos, nesse primeiro versículo, nós temos o público, eram pessoas que confiavam em si mesmo, né, se auto-justificando, e nós vamos ver lá na frente, a partir do exemplo do fariseu, o porquê essas pessoas tinham essa autoconfiança, auto-justificação, e com isso também
tinha esse desprezo pelas outras pessoas, né? Então um ar de superioridade e um ar de inferioridade. Se colocavam os outros como se colocavam como superior, logo colocavam os outros como inferiores. Então aqui nós temos o público dessa parábola. E aqui nós podemos fazer 3 reflexões apenas citando e depois trazer aqui uma aplicação, né? Trazer uma aplicação a partir desse primeiro versículo. Depois a gente vai para o nosso próximo tópico. Então, a primeira reflexão aqui fica com relação a um cristão, né, a um discípulo de Jesus ter cuidado com a autojustiça, né, já que aqui o alvo da parábola era pessoas que tinham esse excesso de confiança, né, essa autojustiça, né, o texto diz, achando-se justo, né, e também um outro cuidado aqui, né, porque com essa conduta de autoconfiança e autojustificação, eles desprezavam os outros. E aqui também traz uma reflexão com relação a esse excesso, né, ao cristão ele evitar o desprezo, né, ou evitar desprezar os outros, né, e usando para isso, disfarçando-se de santidade, o excesso de santidade, e aí com esse eu sou muito santo, logo aquele pecador ali, o que merece de mim é o desprezo. Então qual é a reflexão? Evita o desprezo disfarçado de santidade. E no meio pentecostal e neopentecostal existe muito isso, né? Inclusive tive o desprazer, né, não de cultuar Deus, mas o desprazer de vivenciar algo esse domingo em uma congregação, do qual fiquei muito triste, porque é uma santidade que foge dos textos bíblicos, né? Visitei uma igreja e ali se aplica muito isso, essa santidade que muitas vezes é uma santidade religiosa que nada tem a ver com o evangelho. E ali eu contemplei a pessoa que ia fazer a exposição, uma senhora, né, diaconisa, e leu o texto lá, um texto de Daniel, e cara, esqueceu o texto e ficou entregando revelação e ficou, sabe, então assim, e cuspindo santidade, né? E aí quando você faz isso, muitas vezes você é alguém que está ocultando o seu verdadeiro ser, né? Ou tem a necessidade interior de expressar uma superioridade com relação ao outro, do qual você não tem. Basta passar sua vida diante de uma televisão e nós veríamos isso, eu, você, qualquer um, né? Se a gente passasse o que passa pela nossa cabeça durante 24 horas e resumisse isso numa hora, num filme, e passasse para todas as pessoas verem, aí nós veríamos o quanto nós somos pecadores, né? Então, primeira reflexão, devemos ter cuidado com a autojustiça, né? Devemos evitar o desprezo disfarçado de santidade e, por último, busque a humildade diante de Deus, né? Não uma falsa humildade também que nós contemplamos, né? As pessoas, elas são tão arrogantes que às vezes querem passar uma humildade do qual elas não têm para se auto exaltar. E aí nós vamos poder fazer uma aplicação, trazer uma aplicação para nossas vidas a partir desse primeiro tópico, né? O público da parábola, depois de refletirmos um pouco sobre algumas coisas que podem estar contidas aqui de forma que nós podemos extrair. Agora uma aplicação que o inverso disso aqui, dessa confiança em si mesmo, né, e autojustificação, é a humildade. E a humildade na vida do cristão, naquele que faz parte do reino, daquele que abraçou a boa notícia, né? A humildade é exatamente o caminho da exaltação. E as escrituras, a Bíblia, né, ela nos ensina isso em vários textos, né?
nós podemos extrair, por exemplo, Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará, né? Então, a humildade, ela é o caminho da exaltação, é se humilhar, né, diante de Deus, e nesse caso aí o resultado é a exaltação. Ele, Deus, vos exaltará. Outro texto também, agora no Antigo Testamento, no texto de Provérbios, no capítulo 15 e no versículo 33, diz que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra, ainda contribuindo com esse ponto, né? Essa aplicação, a humildade é o caminho da exaltação. E também temos outro texto que se encontra em Filipenses, um texto do apóstolo Paulo, no capítulo 2, o versículo 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, né? É uma espécie também de confiança em si mesmo, antropocentrismo, né? Não faças por contenda ou por vanglória, né? Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, o inverso do que nós vamos ver na parábola e na atitude do fariseu ou do público direto, que eram os que confiavam em si mesmo, achando-se justo e usando isso para desprezar os outros. E temos ainda, para finalizar essa nossa primeira aplicação, a humildade é o caminho da exaltação, extraída do versículo 9, a partir do que foi dito aqui, estudado desse versículo. Romanos capítulo 3, e versículo 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo se encontrava na mesma situação diante de Deus, e o que Deus ele realizou por nós, sendo justificado gratuitamente, não é por mérito, não é por vanglória, não é por autoexaltação, não é por um antropocentrismo salvífico, não. Sendo justificado gratuitamente, né? Não foi nada que você fez, o preço não foi você que pagou, né? Mas pela sua graça de Deus, né? E pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Jesus é quem pagou a sua dívida, né? Redenção, ele que te redimiu, ele que pagou a dívida, a sua dívida, a dívida que impagável, né? A dívida que você jamais pagaria, mas foi paga de uma forma gratuita, né? E é graça de Deus, né? Um favor imerecido, né? Cristo pagou essa dívida por você. Logo que o que resta é a humildade, é nos colocarmos de forma humilde diante de Deus, sabendo o quanto nós precisamos ser agraciados dia após dia com os favores, com as misericórdias, né, de Deus, com a bondade de Deus sobre nossas vidas, e não com um antropocentrismo que leva a uma santidade, né, uma santidade externa e exterior. Nós vamos ver isso lá na frente, né, do qual não representa santidade alguma, né, mas representa somente, como na introdução, uma apresentação para o público, né, de uma pessoa do qual eu não sou, como no caso do exemplo das redes sociais. Então esse é o nosso primeiro ponto, entendermos quem que era o público da parábola. Pessoas que confiavam em si mesmo e com isso se auto-justificando, achando-se justo, desprezavam os outros. O próximo tópico, nós vamos ter o exemplo de dois homens que vão ao templo, né, para fazer oração, e o que continha, qual era o conteúdo da oração desses dois homens, em específico o fariseu e também a oração do publicano, e quem eram esses personagens e que representatividade eles tinham para a sociedade da época, na época de Jesus, né? Tanto o fariseu quanto o publicano. Então é isso, até o próximo tópico.